Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema muito recorrente no Enem e espero que vocês gostem, porque é um tema estudado com muito aprofundamento dentro teórico dentro da geografia, mas também dentro de algumas áreas, né, como sociologia, na filosofia, até mesmo na própria história. Hoje nós vamos falar sobre globalização, certo? Para tanto, eu quero aqui compartilhar uma tela com vocês, tá? Para darmos início ao nosso estudo de hoje. Tá? Isso aqui é uma aula teste, tá? Até porque eu quero ver como é que vai ser a repercussão desta aula aí nas redes sociais e, se tudo der certo, né, provavelmente sairá outras aulas, tá? Então, eu espero que vocês façam como atividade, primeiro, assistam essa aula, na sequência, curtem essa aula. Eu gostaria de, além de curtir, vocês fizessem um comentário e compartilhassem, certo? Até porque isso está dentro do processo de aprendizado nessa época de pandemia, esse estudo remoto, certo? E, consequentemente, eu posso levar isso mais adiante como critério de avaliação. Então, fica a dica. Bom, globalização, se nós pegarmos no dicionário, o que é globalização? Né? Você observa, os telejornais falam em globalização, os livros didáticos falam sobre globalização, você está inserido no mundo multifacetado, onde existem diversas culturas, diversas tendências, diversos gostos, e isso tudo se enquadra no universo daquilo que as pessoas chamam e conclamam como globalização. Mas qual é o conceito e a definição de globalização? Se nós tivéssemos que definir segundo o dicionário, né, seria o processo que ocasiona uma integração ou ligação estreita entre economias e mercados em diferentes países, resultantes na quebra das fronteiras entre, e aí nós temos diversas terminologias, né, e âmbito atual da economia mundial em que companhias podem trabalhar de maneira simultânea em vários países buscando custos menores, benefícios e assim por diante. Então, primeira coisa que chama atenção aqui é a globalização enquanto processo, um processo que vai aí desencadear uma integração exclusivamente no campo econômico, né? Talvez não exclusivamente, mas talvez em grande parte no segmento econômico. Hoje nós não falamos mais numa economia nacional fechada, mas sim falamos que paralela à economia de um país, esse país está inserido aí dentro de um universo, de uma grande teia de relações econômicas fruto da globalização. A gente até brinca, né, que se nós tivermos uma crise econômica lá na Ásia, provavelmente essa crise vai afetar a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Da mesma forma, se nós tivermos uma oscilação na bolsa de valores em São Paulo, provavelmente isso também vai afetar outras economias. Por quê? Porque hoje é uma característica marcante da economia esse processo de integração dos mercados. Consequentemente, né, também a partir dos mercados, nós vamos ver aí um intercâmbio muito grande no campo da influência cultural, tá? Então, é muito interessante que hoje você está aqui em Caxias, você pode, por exemplo, ter acesso a uma música que está hoje tocando na Nigéria, né? Ou seja, você está aqui, você pode compartilhar ou ouvir uma música que é moda na Itália. Por quê? Porque você tem acesso, a partir da informação, a esse universo muito amplo da globalização, certo? Além disso, né, eu acredito que uma coisa que chama atenção aqui no conceito é âmbito atual da economia mundial em que companhias podem trabalhar de maneira simultânea em vários países, o que é muito comum hoje nesse cenário de desenvolvimento industrial. Ou seja, tu tem uma sede de uma empresa em um determinado país, geralmente os países sede de empresas são países de grande desenvolvimento econômico, certo? E eles têm as suas bases operacionais, suas fábricas em países subdesenvolvidos, pobres, periféricos. Então, por exemplo, né, aquela coisa, um exemplo, uma montadora de veículos, eu tenho a sede dela na Itália, onde está lá o corpo dirigente daquela empresa, os maiores acionistas, e nos países africanos, nos países asiáticos, nos países latino-americanos, onde eu tenho uma mão de obra barata, onde, de certa forma, eu tenho isenção de impostos, eu monto meus parques de montagem, ou seja, as indústrias de montagem. Então, desta forma, um mesmo segmento, uma mesma empresa, ela pode operar em diversas partes do globo, simultaneamente. Isso é uma característica marcante também dentro deste processo de globalização, certo?
Aí é interessante que nós possamos aqui pontuar o início desse processo. Segundo Norbert Elias e também outros teóricos, tá? Ottaviani, a globalização ela tem um marco, né? Talvez o marco histórico da globalização é o processo das grandes navegações, ou como vocês chamam, expansão marítimas, né? As expansões marítimas comerciais lá do século XV, século XVI. Inicialmente, nós temos aqui Portugal e Espanha, né, que são os países que vão navegar no primeiro momento e vão descobrir terras além mar, ou seja, além dos seus territórios na Europa, agora Portugal e Espanha começam a se apoderar de um universo que está além dos seus limites físicos. E esse impacto não é só por conhecer outros territórios, outros rincões além do mar, ou seja, fora dos seus limites territoriais nacionais, mas esse impacto ele vai refletir e muito na questão cultural, na questão da identidade do sujeito. Uma vez que agora os europeus eles têm ciência de que existe outro tipo de civilização, existe outro tipo de cultura, outras realidades que não só aquela realidade estanque ali na Europa. Então, provavelmente, né, provavelmente é uma tendência na literatura, né, que conceitua aqui o início da globalização dentro do processo aí das grandes navegações. E se nós observarmos bem o mapa aqui, né, deixa eu só pegar o meu marcador, deixa eu pegar aqui o marcador. Nós vamos observar aqui os espanhóis, os portugueses, né, todos eles passando pela costa africana. Os portugueses, nós vamos observar aqui eles chegando até Calcutá, né? Aqui nós temos o Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, e por onde esses portugueses passam, por onde os espanhóis vão passar, eles vão deixando aí o seu legado, a sua marca cultural, né? Muitas vezes marcado pelo embate de culturas entre a deles e aqueles povos que eles vão conhecer, certo? O que mais tarde aí vai dar o processo de cultura híbrida, né? A partir do laço de dominação. Muito bem. É interessante também que a gente possa identificar aqui algumas características da globalização, né? Aqui nós não temos todas as características, obviamente, mas sim algumas que, de certo modo, possam aqui aparecer no nosso Enem, aparecer no Exame Nacional de Ensino Médio, algum vestibular, certo? Então, qual é a marca da globalização? Antes de tudo, é a integração e a interdependência das economias nacionais, ou seja, as economias estão integradas, elas estão dentro de uma grande teia, né? Uma teia econômica onde praticamente uma interfere na outra e vice-versa. Também existe uma descentralização dos meios produtivos, como eu mencionei para vocês, ali onde uma empresa ela pode atuar em diversas partes do mundo simultaneamente. Existe também uma mundialização do consumo. Cada vez mais o e-commerce ganha espaço. As pessoas estão, a partir da internet, a partir do meio informacional, utilizando isso como uma forma de consumir, principalmente na questão aí da agilidade, né? Buscando maior agilidade e precisão no ato de compra, né? Fazer compra com segurança. Então, esse comércio eletrônico via internet vem crescendo muito. E isso é fruto da globalização, né? Hoje eu estou aqui em Caxias, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, posso comprar um produto que vem de Tóquio, eu posso comprar um produto que vem direto de Londres, eu posso comprar um produto que vem do Nepal, enfim. Ou seja, por quê? Porque a informação me proporciona isso, ou seja, a informática me proporciona isso, certo? Além disso, a globalização informacional, como a gente veio observando aqui, né, a internet, os celulares, satélites, isso aproximou as pessoas e aproximou também as culturas de diferença, né? Uma vez que é importante a gente perceber que em outros tempos esse tipo de aula seria impossível. Por quê? Porque nós não tínhamos rede social, nós tínhamos uma distância temporal entre a aula e o estudante, né, onde você não poderia ter acesso a esse tipo de informação em outro momento, senão na escola. E agora, devido a essa velocidade da informação, esse incremento dado pela internet, nós conseguimos aqui elaborar aulas remoto, aulas à distância, e muitas vezes contextualizando muito daquilo que a gente poderia falar numa aula presencial, certo? Então, isso é também uma marca muito forte do processo de globalização, a questão da comunicação. Também é importante que ela vai difundir essa comunicação a partir da utilização de aparelhos eletrônicos como o celular.
Hoje nós temos aí uma dimensão muito grande de pessoas que já têm um ingresso ao meio tecnológico a partir do celular. Olha só que interessante, né? O celular, quando surgiu, ele tinha uma utilização. Ele era utilizado como telefone, né? Ou seja, o indivíduo comprava para ligar para outra pessoa. Agora, hoje, né, você tem o celular, mas eu aposto contigo que o que menos tu faz é ligar para as pessoas, porque hoje tu fala com elas por rede social, a partir do teu aparelho eletrônico, tu fala, tu joga a partir do celular, né? Tu joga com teus amigos, enfim. Você faz cálculo, né? Você está fazendo ali uma tarefa de matemática física, tem a calculadora no celular. Você filma, você tira fotos do seu celular. Além disso, né? Você tem como processar dados dentro do celular, até porque você tem ali alguns aplicativos de planilha, onde você pode fazer planilhas, agendamentos, ou seja, você tem múltiplas habilidades dentro de um equipamento eletrônico. Né? Então, hoje, praticamente, o celular ele tomou um tempo muito grande e, consequentemente, ele tomou um espaço muito grande na vida das pessoas, porque as pessoas hoje elas têm acesso ao computador, mas muitas delas, por uma questão de praticidade, aderem a essas máquinas cada vez mais potentes que são os celulares, né? Depois a globalização cultural, isso aqui também é uma marca muito forte e talvez é aquela que mais se enquadra no campo prático para a gente entender a globalização. Então, por exemplo, né, quando você tem acesso a uma música que você gosta de uma banda de um outro país, quando você vê, por exemplo, uma manifestação de uma religião que você gosta, que você é simpatizante dentro de um outro país, né, isso tudo é fruto da globalização cultural. Eu vivo, até hoje eu estava falando com um aluno, né, numa aula de manhã, dificilmente, 40 anos atrás, 50 anos atrás, aqui em Caxias, as pessoas poderiam conhecer o budismo, ou as pessoas iriam ter alguma noção de espiritualidade, a não ser aquelas que eles têm dentro das suas realidades, que era a Igreja Católica, enfim, né, ou a Igreja Evangélica, assim. Por quê? Porque antigamente tu não tinha esse aporte que você tem de acessar a cultura dos outros países e conhecer outras realidades culturais, inclusive outras culturas religiosas. Então hoje você tem isso muito presente. Também a globalização geográfica, né? Você está aqui, você acompanha o que está acontecendo no mundo, né, em tempo real. A velocidade da informação, a precisão como ela chega, é algo que talvez é invejável se comparar em outras realidades, em outras épocas. E também a globalização política. Você está na sua região, você está na sua casa, você tem como, a partir da internet, acompanhar aquilo que está acontecendo no mundo. E muitos problemas nós temos hoje a nível de mundo quando se fala em globalização política. Nós temos uma crise humanitária hoje, na atualidade, em pleno 2020, que ainda nós não temos respostas, que é a crise dos imigrantes. Muita gente migrando, saindo da Síria, saindo de países pobres, saindo da Venezuela, aqui na América, pegando o caso mais próximo, né? E muitas vezes sem lugar nenhum. E muitas vezes eles têm que ser amparados, recebidos em outro país, entrar, ou senão ficam como refugiados. Ou seja, isso é uma crise política que ainda aguarda uma solução, tá? Onde a ONU está pontuando isso há algum tempo. Também nós observamos aqui que existem alguns problemas ligados à xenofobia, ao racismo, ao preconceito, que vem à tona mediante esse acesso que você tem à cultura global. Vejamos o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, né, o tema do racismo. Né? Analisamos também a crise humanitária pelo qual passou o Haiti, todos os problemas políticos que vêm à tona e que chegam para você com uma certa facilidade mediante a esse acesso à globalização. Então, se a globalização, de certa forma, ela me insere no mundo da diferença, né, qual é, talvez, a maior marca nesse processo de globalização? É você ter acesso à cultura do outro e, ao mesmo tempo, afirmar a sua identidade enquanto sujeito dentro da sua realidade. Tá? Até porque você tem que ter a noção de que conhecer a cultura do outro é muito importante desde que você entenda a cultura do outro a partir da realidade do outro. Caso contrário, você pode correr aí um risco de cometer um anacronismo ou até mesmo algum julgamento de cunho preconceituoso, certo? Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente analisa a cultura no plano da globalização. Ao mesmo tempo que um outro lado negativo é a flexibilização das leis de trabalho no ambiente econômico da globalização,
um reflexo bastante negativo e que vem trazendo grandes mudanças nas relações de trabalho. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que você goste. Então, o teu tema de casa é curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Valeu, um grande abraço, tchau!